Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos que Jeú foi ungido rei sobre o reino do norte de Israel, com a tarefa específica de eliminar a descendência do rei Acabe. Ele começou matando o rei Jorão, filho de Acabe, a quem ele sucedeu como rei de Israel. Depois ele matou Acasias, neto de Acabe, rei de Judá, e depois matou Jezabel, mulher de Acabe. Este capítulo começa com a informação de que Acabe ainda tinha 70 filhos em Samaria. Jeú sabia que não seria fácil seu exército tomar uma cidade fortificada como Samaria. Mas como era um estrategista astucioso, ele sabia como levar o inimigo a se render. Uma vez que tivesse tomado Samaria, as outras cidades importantes do reino também se renderiam. Jeú estava em Jezreel, cerca de 40 quilômetros de Samaria, e de lá ele escreveu cartas desafiando todos os líderes da cidade. Esses líderes eram os administradores do palácio, os líderes militares e os tutores e guardiões dos príncipes, filhos de Acabe. Jeú sabia que se fosse capaz de intimidar esses líderes respeitados, poderia tomar a cidade sem precisar lutar. Jeú os desafiou a se posicionarem e ficar preparados para lutar e defender os filhos do seu senhor Acabe. Jeú estava usando uma técnica que os revolucionários têm colocado em prática com sucesso há séculos. Estava fazendo uma proposta ousada e deixando que a imaginação dos líderes enchesse o coração deles de medo. Foi a técnica que Adolf Hitler usou. Ele disse que confusão mental, contradição, indecisão e pânico eram suas armas. Quando as cartas chegaram aos líderes de Samaria, eles ficaram apavorados. Afinal, Jeú tinha enfrentado e executado de forma ousada 2 reis, Jorão e Acasias, e tinha dado fim a Jezabel. Então, a mensagem que enviaram a ele foi de rendição total. Prometeram fazer tudo o que ele ordenasse. Em resumo, aceitaram Jeú como seu rei. Jeú então exigiu uma prova de que eles estavam ao seu lado. Deveriam executar todos os filhos de Acabe e levar suas cabeças para Jeú em 24 horas. E assim eles fizeram. Executaram os 70 filhos de Acabe, cortaram suas cabeças, colocaram-nas em cestos e enviaram para Jeú em Jezreel. Quando os mensageiros chegaram com os cestos, Jeú mandou que colocassem as cabeças em 2 montões na entrada do portão da cidade. Naquela época, era costume empilhar as cabeças dos rebeldes capturados no portão principal da cidade como aviso público de que não valia a pena se rebelar. Quando o povo viu as cabeças decepadas, temeram muito, mas Jeú assegurou-lhes que aquilo era um juízo de Deus sobre a descendência de Acabe. Porém, Jeú foi além da incumbência divina e exterminou também os amigos mais próximos de Acabe, assim como os seus oficiais mais importantes e os sacerdotes que serviam no palácio, uma ação totalmente desnecessária. Depois, partiu em direção a Samaria. No caminho, ele encontrou um grupo de viajantes seguindo para Jerusalém. Eram 42 membros da família de Acasias que estavam indo visitá-lo. Eles não sabiam que o rei estava morto. Uma vez que o rei Acasias havia se casado com uma mulher da família de Acabe, parecia lógico para Jeú que qualquer parente de Acasias fosse inimigo. Por isso, ele executou a todos os 42 que estavam no seu caminho. Depois, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe. Jonadab era o líder dos recabitas. Ele conduziu seu clã a viver sob princípios rígidos de vida, marcados pela inflexibilidade de opiniões e comportamentos. Eram descendentes dos queneus aparentados com os israelitas. Enfim, Jeú queria saber se Jonadab estava do lado dele. Jonadab estava otimista com o surgimento desse reformador enérgico e Jeú precisava de um homem como Jonadab ao seu lado para dar credibilidade à sua cruzada. Jeú o convidou para subir na sua carruagem e acompanhá-lo para que ele visse o seu zelo pelo Senhor. Ao subir na carruagem de Jeú, Jonadab estava declarando apoio incondicional a ele.
O zelo de Jeú foi notado em sua completa e enérgica obediência ao Senhor, apesar de deixar transparecer um certo orgulho em suas ações. Quando Jeú e Jonadab chegaram a Samaria com seus soldados, Jeú apresentou-se como seu rei, e o povo se sujeitou a ele. Os oficiais de Samaria entregaram aqueles que ainda restavam dos parentes de Acabe, a fim de que Jeú os executasse. O próximo ato de Jeú era exterminar os adoradores de Baal. Por isso, convocou a todos eles para um grande sacrifício no templo. Ele fingiu devoção a Baal para atrair os sacerdotes e os adoradores para uma armadilha. Todos estavam animados porque o novo rei, Jeú, e o famoso líder dos recabitas, Jonadab, estavam se juntando a eles a um sacrifício cerimonial para Baal. Tudo indica que Jeú era um sanguinário e que tinha grande prazer em mostrar-se mais astucioso do que os seus inimigos. Em momento algum, o texto diz que ele buscou a vontade do Senhor para os seus empreendimentos. Enfim, ele reuniu os profetas e os sacerdotes de Baal no templo de Baal e ordenou que anunciassem um grande sacrifício ao seu Deus. Designou 80 homens para eliminá-los e certificou-se de que não havia nenhum adorador do verdadeiro Deus dentro do templo de Baal. Depois do sacrifício, os 80 homens entraram e mataram todos os seguidores de Baal, destruíram o templo e o transformaram em um banheiro público. O plano de Jeú havia funcionado e permitiu que em um só dia ele exterminasse totalmente a adoração a Baal no Reino do Norte de Israel. Sem dúvida, Jeú cumpriu a sua principal função como rei. Ele foi absolutamente comprometido em cumprir o julgamento de Deus contra a casa de Acabe e acabar com a adoração de Baal em Israel. Por isso, Deus o recompensou com a dinastia mais longa da história do Reino do Norte de Israel, que durou 4 gerações, um total de mais de 100 anos. Depois que as coisas se acalmaram, Jeú teve um longo reinado, mas ele seguiu os passos de Jeroboão, ou seja, ele promoveu a falsa adoração ao verdadeiro Deus, adorando os bezerros de ouro de Betel e de Dan como se fosse o Deus de Israel. Por isso, durante o seu reinado, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel, permitindo que Hazael, o rei da Síria, tomasse o território a leste do Rio Jordão, que era ocupada pelas tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Jeú teve um longo reinado de 28 anos, mas que foi notável apenas no início. Ele tinha a energia e a influência necessárias para levar a nação à adoração genuína ao Senhor. Mas seu compromisso parcial deixou esse potencial incompleto, apontando para a falta de qualquer relacionamento real com Deus. Jeú foi um instrumento de Deus para efetuar a justiça, mas não se tornou um servo do Senhor. Como resultado, oferecia a Deus apenas um louvor de seus lábios, enquanto adorava os bezerros de ouro. Isso mostra que podemos ser muito ativos em nosso trabalho para Deus, porém, sem lhe dedicarmos uma sincera obediência de coração, que é o que ele deseja. E amanhã entra em cena Atália, mãe de Acasias, que tinha sido rei do sul, matando toda a descendência real para se tornar a rainha do reino de Judá. O escape que Deus deu ao seu povo, você fica sabendo amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!